Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Fala Professor. E hoje nós temos um encontro muito especial, temos uma entrevista com um psicólogo, mestre também em teologia, o psicólogo Jailton Cruz dos Santos, tá? Então vocês vão conhecer esse trabalho incrível que ele faz, que ele realiza, uma entrevista onde ele pôde abordar algumas questões que valem a pena ser destacadas. E depois nós temos o Momento R8 Fitness, mais uma dica do professor Robson Oliveira, dica especial sobre como treinar corretamente. Também hoje teremos um resumo das principais notícias da semana. Fique aí e você não irá se arrepender. Vamos lá, bora para a entrevista. Bom, e hoje vocês vão conhecer ele, que é esposo da Miriam, pai da Vitória, Júlia, Lívia, formado em psicologia, teologia, também mestre na área de teologia, professor, pastor. Rapaz, muita coisa, hein, meu irmão? Jailton Cruz dos Santos. Então recebam com muito carinho esse entrevistado que baterá um papo aqui conosco sobre a sua história e muitas coisas que estão para acontecer aí. Meu irmão, agradeço mais uma vez você aceitar esse convite para esse bate-papo aqui. Eu que agradeço a oportunidade imensa de poder estar aqui com vocês, né? E de poder estar colaborando, contribuindo aqui para esse programa e para o assunto, o tema tão importante que será abordado aqui também, viu? Já de antemão, eu adianto para vocês que o nosso irmão Jailton, ele participará no próximo sábado, dia 6, do Diretamente Podcast, um especial Setembro Amarelo, que fala sobre um assunto muito importante para todos vocês, tá? Para todos nós, na verdade, como sociedade, porque muitas pessoas, eu não, se falar o nome, o youtuber derruba, né? Mas muitas pessoas estão tirando a sua própria vida, estão com esse vazio muito grande, então é importante conversar com um profissional da psicologia e também um profissional de Deus, um profissional da palavra de Deus. Então é importante. O que veio primeiro, a psicologia ou a teologia, meu irmão? Primeiro veio a teologia, porque é algo que eu sempre sonhava em fazer, né? E para contribuir também com a comunidade, com a igreja onde eu congrego, e também poder auxiliar os irmãos no conhecimento da palavra. Então, primeiro veio a teologia, né? E aí, logo depois, também a ideia era se apaixonar por algo que eu pudesse fazer para o resto da minha vida. E eu me apaixonei, então a psicologia, ela me abraçou, e hoje eu faço os atendimentos, dou palestras, e com certeza contribuindo aí também para uma sociedade melhor e um conhecimento mais amplo sobre as questões do sofrimento psicológico, né? Bom, e aí eu deixo a primeira pergunta, porque estudei um pouco de psicologia também, em função da minha área de atuação, e até onde eu estudei, a psicologia tem muito da questão antropocêntrica, do estudo do homem, o estudo da mente do homem, e assim vai. Já a teologia, por ser o estudo de Deus, também tem um aspecto espiritual. E tem muitas pessoas que acreditam que um cristão na psicologia não encaixa bem, e você fala que se apaixonou pela psicologia. Conta um pouco aí dessa questão do dilema cristão numa arte, numa ciência como a psicologia. É bem bacana a gente falar um pouquinho sobre esse dilema, né? Porque é algo que hoje na universidade nós temos... É até curioso, Samuel, porque durante o meu período de universitário, eu tive um parceiro, vamos dizer assim, de estudo, né? Que era um padre, por incrível que pareça, né? Então, hoje nas universidades nós temos muitos cristãos que estão procurando fazer a área da saúde, né? Procurando entender melhor as questões de ordem psicológica, de ordem da medicina também, porque nós sabemos que o cristão ao longo do tempo, ele foi deixando de lado essa questão, né? E aí, atribuindo isso mais a questões de pessoas, vamos dizer assim, que levavam os seus filhos para uma universidade, e chegando nessa universidade, esses filhos cristãos, que outrora eram cristãos,
pudesse perder a essência do cristianismo. E, na verdade, a gente sabe que a universidade hoje ela é uma instituição que ela é aberta, né? Então, assim, eles respeitam a nossa escolha como cristão, tem ali algumas divergências, né? Por conta da ciência em si, mas ao escolher a psicologia, eu me identifiquei mais por conta de que eu entendo que entender sobre a teologia, sobre o que Deus se revelou, a forma como ele se revelou, e entender como o ser humano ele pode correlacionar a sua formação, a sua maneira de lidar com as questões do dia a dia, da vida, né? E unir as duas coisas faria toda a diferença para a sociedade pós-moderna em que vivemos hoje, né? Então, de fato, foi algo que eu uni o útil ao agradável. Claro que a gente sofre um pouco de preconceito, né? Não tem jeito, a gente sofre um pouquinho de preconceito, mas a ideia é que a teologia, sem a ciência, a teologia é como se ela tivesse faltando algo. E a psicologia, sem a teologia, também é como se ela também tivesse faltando algo. Então, uma complementa a outra nos campos do conhecimento. Interessante essa abordagem, porque quando nós estudamos até a tríade da qualidade de vida, nós temos ali, né, a mente e o espírito, a mente e a alma correlacionadas e formando o que nós conhecemos como inteligência. Muitos de vocês ouvem falar bastante da inteligência emocional, que é justamente essa correlação entre a mente e o espírito, né? O espírito da pessoa. E a teologia, né, trabalha muito com essa questão da alma. E, de fato, existe esse certo dilema, né? Parece que a alma está equidistante da psique, sendo que o homem também é uma criação de Deus, né? Verdade, fato. E hoje é tão provado que a psicologia hoje ela entende o ser humano como biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Porque ele entende que não tem como o ser humano deixar de lado a sua espiritualidade, que a espiritualidade também faz parte do ser humano. Então, o biológico, ele responde ao psicológico, ou o psicológico responde ao biológico, né? Onde o social interage com o ser humano e o ser humano interage com o social, mas o espiritual não pode também ser deixado de lado. Porque já existe estudos científicos que provam que no momento em que um indivíduo ele passa a exercer a sua fé, ele tem mais probabilidade e chance de ter melhoras no seu sofrimento psicológico, né? Inclusive com estudos apontando para a oração, por incrível que pareça, Samuel, para a oração. E aonde estudo de imagens mostra que áreas do cérebro, no momento da oração, elas são estimuladas, trazendo uma sensação de resiliência, de formas da pessoa se reinventar, de ter mais foco e de até acreditar melhor no seu futuro e planejar melhor o seu futuro, né? E não de ficar ali numa situação depressiva, ansiosa. Então, tem um efeito. E esse efeito está sendo estudado hoje pela ciência, né? A neuropsicologia ela também prova isso, que ao estudar a mente, o cérebro, a gente consegue ver por estudos de imagens que a oração ela traz esse benefício para a pessoa, o sujeito, o indivíduo em si. Diante, então, de uma situação que a pessoa está vivendo, existe a indicação, né? Alguns já olham e falam, opa, você precisa de um psicólogo. Aí o outro já fala, não, você precisa orar mais. Então, fica o radicalismo de vários aspectos, né? Então, alguns falam, opa, você está desse jeito por falta de oração. O outro fala, você está desse jeito porque você não procurou o profissional. Então, a sua defesa é da importância de ambos os aspectos. Exatamente, de ambos os aspectos, né? Eu acredito que o profissional da saúde ele está aí para auxiliar na parte da ciência, trazendo conhecimento,
trazendo ali, né, estratégia para que o sujeito ele consiga identificar ali junto, né, colaborativo com o profissional, psicólogo, né, identificar algum sofrimento psicológico, mas também a espiritualidade ela auxilia também de uma forma terapêutica, aonde a ausência da oração, né, talvez faria com que o indivíduo ele não consiga ter um resultado tão satisfatório quanto aquele que ora, né, ou aquele que procura um profissional da saúde também. Então, a ausência de não procurar, né, o fato de uma pessoa não procurar um profissional da saúde mental também faz com que a sua situação possa se agravar. Então, acho que as duas coisas elas andam junto. E tem uma situação também que eu ouvi falar, né, de preconceito com psicólogos que professam a fé cristã. Porque você tem aquela questão, eu vou lá naquele psicólogo, o pastor, ele vai me indicar ir para a igreja e orar. Eu quero um outro tipo de tratativa. Novamente, o radicalismo presente para subjugar um profissional pela sua fé. Você já passou por isso? Ainda não passei por isso, mas já tive várias perguntas acerca disso, né? Será que ao me consultar com você, você vai sugerir durante as sessões de terapia que eu faça uso da Bíblia Sagrada, que eu faça leituras da Bíblia Sagrada como forma terapêutica também? E não é bem assim, né? A gente sempre respeita como ética profissional, inclusive pelo CRP, né? A gente somos recomendados a sempre respeitar a vontade do paciente. Se ele te der uma abertura, se ele nos traz uma abertura aonde nós podemos ali comentar coisas de ordem espirituais, nós também faremos como forma terapêutica, né? Mas nunca tentando convencê-lo a se tornar um evangélico, a propor para que a melhoria do seu sofrimento psicológico está relacionada ao fato dele ter que seguir uma doutrina, ler a Bíblia constantemente, ou até jejuar ou orar, que são questões de ordem espiritual, né? Então, tudo isso numa sessão de terapia não é algo comum, né? Nós só fazemos caso o paciente nos dê essa abertura. Perfeito. Inclusive, como foi falado aqui no início, no próximo sábado, dia 6, terá um podcast exclusivo para tratar sobre a questão de pessoas que retiram ou têm o desejo de retirar a sua vida, muitas vezes em função do sentimento de vazio existencial, aquelas pessoas que perdem a esperança na vida, perdem a esperança em tudo, inclusive na possibilidade de um Deus. E parece ser algo muito presente na sociedade atual, de ser muito autossuficiente. E nessa questão de autossuficiência, a pessoa começa a perceber que o homem ele tem as suas limitações. E aí eu peço para que você deixe o seu lado psicólogo um pouco de lado, para trazer um pouco do lado do pastor, porque nós estamos diante de uma sociedade doente também no que diz respeito à alma. Sim, fato, né? Acho que é uma realidade, né? Eu costumo dizer para os meus alunos de teologia que Deus ele nos fez com um buraco, vamos dizer assim, né? Só para parafrasear, né? Esse buraco, essa ausência, né, que nós sentimos de tudo, só é preenchido por aquele que nos criou. Não tem como nós sermos construídos por Deus, criados por Deus, e não mantermos um relacionamento ativo com quem nos criou. Então a sociedade ela busca esse relacionamento nas drogas, busca esse relacionamento no álcool, busca esse relacionamento na prostituição, essa ausência desse relacionamento, busca em tantas coisas na vida, se esquecendo de que essa ausência que existe em nós só pode ser preenchido com Deus. Somente Ele pode preencher esse buraco existencial que ele já nos fez dessa forma. Tão provado que todas as civilizações sempre foram voltadas a um tipo de adoração, né? A um Deus que eles talvez procuram se relacionar. Todas as civilizações. É indiscutível,
né? Então, negar a existência desse Criador e de que só Ele pode me preencher, faz com que você procure preencher esse espaço de qualquer outra forma. E quando você preenche esse espaço de qualquer outra forma, certamente você vai incorrer aí no risco de não ter a sua vida plena e sentir esse vazio, e ao sentir esse vazio, você vai fazer com que muitos fazem por aí, que é procurar tirar a própria vida. Eu sempre deixei muito claro, aqui nesse programa, nas minhas redes sociais, eu sempre deixei muito claro, nunca escondi que você está diante de uma pessoa que professa a fé cristã. Tá? Sendo assim, eu preciso deixar de forma muito clara e não esconder esse lado, porque ao mesmo tempo e eu passo por esse dilema também, porque como cristão, nós acreditamos num Criador, mas como cientista, nós precisamos olhar para a razão, né? E de certa maneira nós continuamos naquele dilema do iluminismo, né? Que olhou para trás num período dominado pela filosofia cristã e tudo mais e falou, opa, isso é o período das trevas, agora é a luz, agora é o iluminismo. Sendo que quando os cristãos olham para o período do iluminismo, falam, opa, ali tinha muito homem, mas tinha a ausência da luz da palavra, que é aquela que está descrita em 119 de Salmo, verso 105. Lâmpada para meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, para o antropocêntrico, a luz de Platão era o conhecimento. Para o cristão, a luz que descrita na caverna de Platão é a palavra de Deus. Então, trabalhar com esse dilema não é caminho fácil, né? E tratar dessa forma não é um caminho fácil. Então, quando você tem um profissional da psicologia falando, opa, uma situação não elimina a outra. O cuidado com a nossa psique não elimina a necessidade do homem em buscar preencher esse vazio espiritual que todos nós temos. Não adianta, todos nós temos. E por isso eu gostaria de perguntar para ti, nas duas situações, você já presenciou pessoas que tiveram, né, uma melhora muito grande a partir da psicologia e pessoas que tiveram uma melhora muito grande a partir do evangelho. Situações, exemplo, que você poderia trazer como inspiração para quem está nos acompanhando. Legal. Os exemplos são variados, né? Então, existe sim pessoas que têm uma evolução significativa, né, procurando um profissional da área da saúde, porque ele vai trabalhar questões relacionadas a traumas, relacionadas a algo que ocorreu na vida da pessoa e que ela não soube lidar, relacionada à personalidade, à construção dessa personalidade, desse eu, do self, né, como Freud já falava, né, a questão do caráter. Então nós vamos trabalhando questões em que a pessoa ao longo do tempo não foi sabendo lidar com essas questões desde a sua infância, da fase da adolescência até a fase da juventude, aonde por N motivos ela acaba tendo comportamentos que afetam, né, as suas escolhas e as suas decisões, né? E aí, com a psicologia, a gente consegue trabalhar essas questões, né? Então, são vários exemplos. Mas a espiritualidade também. Então, existem pessoas que, tantos testemunhos que nós ouvimos, né, de pessoas que abandonaram as drogas, que não são mais prostitutas ou prostitutos, pessoas que hoje são homens de Deus, mulheres de Deus, que servem a Deus com as suas famílias, constituíram famílias e sempre mostrando aquilo que Deus nos fez, né? Qual é o principal motivo que Deus criou o ser humano, né? Eu costumo sempre ter esse olhar mais amplo. Deus nos construiu para que a glória dele fosse propagada por meio das nossas ações. Então, o indivíduo que ele aceita que o seu Criador é uma pessoa que possa conduzi-lo nessa jornada da vida e que fazer com que esse Criador seja adorado por meio das suas ações, é um testemunho vivo, né? Então, esse testemunho vivo fala mais do que palavras. Então, nós temos exemplos de pessoas que, por conta da sua espiritualidade, refletem um caráter
ilibado, um caráter não corrupto, um caráter de uma pessoa sábia, de uma pessoa que sabe fazer as suas decisões corretamente, sem prejudicar o outro, porque o foco do evangelho sempre vai ser o horizontal, né? A adoração, ela acontece, Samuel, né, de duas formas. Enquanto eu tenho adoração na vertical, a adoração na horizontal, ela vai fluir naturalmente. Então, esses são esses exemplos que a gente consegue trazer, né? Pessoas que, por meio da psicologia, são curadas, transformadas, e os seus sofrimentos psicológicos são acentuados, né? Ou até mesmo eliminados, e pessoas que também, por meio da fé cristã, elas têm sua vida totalmente transformadas. Eu acredito que a principal reflexão dessa conversa que nós estamos hoje, né, vamos dizer assim, duas pessoas que trabalham, manejam a ciência, mas também aqui um profissional, né, e dois cristãos que também confiam no trabalhar da palavra de Deus, nessa palavra transformadora para o remédio para qualquer dor. Nós cremos fielmente nisso. Então, o que se pode tirar dessa conversa nossa inicial, porque continua no próximo dia 6, num podcast de 1 hora, que aí sim poderemos falar de muitos assuntos, mas o que pode se tirar como principal ensinamento? Nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos dos profissionais da saúde que cuidam da nossa mente, mas para os cristãos precisam este sim conhece o poder de uma luz que ilumina e tira tudo quanto é coisa ruim da nossa vida, que é a luz da palavra de Deus, que é o instrumento da teologia, né? Desse trabalho, desse estudo da palavra de Deus. Então, terão outros momentos, com certeza, que eu vou convidar o nosso irmão, amigo, psicólogo aqui, Jailton, para a gente conversar um pouco mais. Tem um assunto que tem me trazido muita vontade de falar, que é dessa questão da formação de caráter com as crianças. Tem muitos pais nos ouvindo que não têm ideia. Cientificamente falando, o caráter é constituído até aproximadamente uns 8 anos de idade. Aproximadamente uns 8 anos de idade. A ausência de pais, a ausência de uma casa estruturada faz muita diferença na formação de caráter dessa criança. E vamos lembrar de uma coisa: a personalidade é formada em cima do caráter. Se a base familiar não tiver firme, fincada numa rocha, a tendência desse adolescente é ter problemas de personalidade, que nós estamos tendo muito nas escolas. Nós precisamos ter esse chamado, inclusive para os irmãos cristãos. Nós precisamos ter esse chamado, porque tem coisas que são de plantio nosso. Exatamente, Samuel. Inclusive, é um tema bastante polêmico, né? Porque hoje a gente sabe o quanto a escola ela tem um papel importante na vida dos nossos filhos, né? Em instruí-los, mas também tem tido aí, né? Ultimamente, né? Um papel de educá-los de maneira livre, como se os filhos, nossos filhos, pudessem escolher de que maneira eles podem viver sem o consentimento dos pais ou sem a base em que nós, cristãos, colocamos na vida dos nossos filhos, né? Então nós sabemos que existe, de fato, aí uma agenda global dizendo que a criança, o adolescente, ele pode ser o que ele quiser, inclusive um animal, né? E a gente sabe que nós estamos vendo coisas bizarras, né, Samuel? Hoje, pelas redes sociais, na internet, no YouTube, enfim, de adolescentes e jovens querendo ser cachorro, querendo ser vaca, qualquer tipo de animal. E nós sabemos que isso é totalmente contrário àquilo que Deus criou. Deus não nos criou para ser inferior, nos criou para ser a sua imagem e semelhança. Perfeito, meu irmão. Mais uma vez, que Deus abençoe. Como foi falado para vocês, essa é só uma conversa introdutória. Não perca, sábado que vem, diretamente podcast. Eu vou deixar o link aqui para vocês estarem ligados conosco lá no podcast que eu faço parte. E nosso irmão aqui, psicólogo Jailton, mestre em teologia, professor da área, conhece demais. Tem muito a nos ensinar lá também. Que Deus os abençoe. Suas últimas palavras, meu irmão.
Quero agradecer a todos, né? E muito importante poder estar aqui, Samuel. Obrigado pelo convite e esperamos você no próximo podcast. É isso, meus irmãos. Até lá, até mais, meus irmãos. Olha que legal. É isso, pessoal. É isso até aí, a próxima, pessoal. sábado O que vem eu que conto com acharam? E acharam? Gostaram da entrevista? Importante, eu agradeço já de antemão ao psicólogo, pastor, mestre em teologia, professor Jailton, né, por ter aceitado esse convite, por esse papo tão especial que nós tivemos, né? Vocês viram que vários assuntos foram abordados, mas antes de eu entrar aqui nas considerações sobre essa entrevista, eu quero agradecer, tá passando aqui atrás, eu quero agradecer aos apoiadores desse trabalho, né? Agora aparecendo aqui Educa São Paulo e Anhanguera. Então, eu quero fazer um convite para vocês. Se você tem filho, quer que ele faça um curso profissionalizante pensando no mercado de trabalho, no ingresso rapidamente, nós temos a Educa São Paulo. Tudo fica no mesmo local. Fica no centro de Jandira, o prédio de vidro azul, grande, o prédio dos Correios. Então, ali tá fácil a localização. E nós temos lá a Educa São Paulo para curso profissionalizante. Ah, mas eu não quero curso profissionalizante, eu quero fazer um curso técnico, que é um curso rápido, é um curso que me entrega uma profissão. Então eu vou o quê? Eu vou fazer um curso técnico na Anhanguera, aqui em Jandira. Ah, não, mas eu quero fazer uma graduação mais rápida. Sabe aquela graduação de 2 anos que eu já consigo entrar no ensino, entrar na empresa já com curso superior, rápido, tecnólogo? Tem lá na Anhanguera, aqui em Jandira também. Ah, mas eu quero fazer um bacharel, quero ser professor, quero fazer uma licenciatura. Tem aqui também, e principalmente com o novo marco regulatório que preconiza o semipresencial, nós temos o espaço e temos a estrutura para atender o novo marco regulatório. Então fica o convite para você estudar comigo lá, fazer a sua graduação, e também para aqueles já formados que venham fazer a sua especialização, a sua pós-graduação conosco. Agora tá na tela aqui Império das Esfirras, lá do irmão Rubens. Se você não conhece a esfirra do Império da Esfirra, você tá perdendo, e tá perdendo muito. Fica ali, né, próximo à escola Edson Alves, na Nicolau Maevski. Fácil localização, perto do antigo velório. Muito simples de se chegar. Pizza todos os dias, esfirra, sem dúvida, a melhor esfirra que você pode experimentar, pode comer, e também almoço durante a semana. Então vale a pena. Agradecimento aí ao Império das Esfirras. Também eu quero destacar aqui para vocês, daqui a pouco eu vou liberar para vocês um momento R8 Fitness e vocês vão conhecer o Robson Oliveira, que é o proprietário da R8 Fit Studio. Ele que é formado bacharel em educação física, mas também licenciado em educação física, já lecionou para nós lá na Anhanguera, uma pessoa com muito conhecimento, muita bagagem, e tem essa estrutura maravilhosa que é a Academia R8 Fit Studio, que fica na Praça 8 de Dezembro, aqui em Jandira, e eu indico muito. Também, vocês vão ver, vai passar aqui da trás também, a Léo System, né? O Léo System, do meu amigo Leonardo, faz um trabalho incrível com corte computadorizado para isso, filme, faz um trabalho maravilhoso também na questão de sons. Olha, se for trazer aqui, é um trabalho de muita qualidade. Eu tenho certeza que você fez a primeira vez, você irá indicar pela qualidade do seu trabalho. Aqui atrás também passou esse projeto que eu tenho, @Fala Professor Samuel, tanto no TikTok, YouTube, todas as redes sociais, @Fala Professor Samuel. Todo dia pela manhã eu faço um resumo de notícias. Aqui eu vou fazer o resumo semanal, mas todo dia pela manhã eu faço um resumo diário de notícias. Você sairá da sua casa já bem informado sobre o que aconteceu e o que tende a acontecer naquele dia, tá? Então é importante deixar isso claro. psnews.tv.br, vamos acessar daqui a pouco, vocês vão conhecer esse portal que eu alimento e nós temos lá textos muito interessantes para você. Então fica aqui, né, retomando uma reflexão rápida da entrevista que nós tivemos hoje, nesta noite.
Já fica o convite novamente, diretamente podcast, eu participo todo sábado às 11 horas, tá? Aqui no YouTube, diretamente podcast. Vai lá, curta, se inscreva, prestigie esse trabalho nosso, que eu faço junto ao meu irmão, pastor Isaac, né? Um podcast especial, muitos testemunhos, muitas histórias, não fala só sobre assuntos cristãos, mas também tem muitos assuntos cristãos lá, diretamente podcast, tá? E próximo dia 6 é o especial Setembro Amarelo, com esse que vocês conheceram hoje, o pastor, psicólogo, mestre Jailton, tá? Então é importante, fica esse convite para vocês, tá? Então foi importante essa questão da mente e da alma. Eu particularmente gosto de falar desse assunto. Tem uma série de artigos que eu publiquei em psnews.tv.br sobre esse assunto, a tríade da qualidade de vida, né? As determinantes da qualidade de vida, que é o que? Corpo, mente e alma, ou corpo, mente e espírito. É impossível você pensar em um desassociado de outro. Você quer ver um exemplo? Aqui nós vamos falar daqui a pouco de academia. Mas para cuidar do corpo, para ter uma boa alimentação, para ir para uma academia, o seu estado de espírito não pode ser um estado de espírito derrotista. Sabe aquela pessoa que não tem vontade de fazer nada, aquela pessoa que está se entregando, aquela pessoa que não acredita em mais nada? Pois é, isso é o que? É da dimensão espiritual. E não adianta, se essa dimensão espiritual não estiver bem alimentada, se você não tiver tempo para cuidar dessa dimensão espiritual, seja buscando por meio da fé, seja buscando por meio do esporte, seja buscando por meio da natureza, do tato com a natureza, por algum hobby que você faz, você precisa ter uma coisa chamada amor próprio, ou trazendo para a nossa era, autoestima. E não adianta. Quando eu olho para a pirâmide de Maslow, e para quem não conhece, Abraham Maslow foi o pai da teoria, por exemplo, das relações humanas. E ele deixa uma situação muito clara. Ele fala, ó, a base do ser humano é as necessidades fisiológicas. Todos nós precisamos das necessidades fisiológicas atendidas. Significa o quê? Significa alimentação com qualidade, significa ter ali as condições básicas de sobrevivência atendidas. Com isso atendido, eu vou ter mais segurança para as relações sociais. Vocês querem ver o exemplo? Por exemplo, a pessoa que está sem dente na boca. Cuidado com a saúde física diz respeito à necessidade fisiológica. Se ela não tem isto, ela vai sorrir, ela vai se sentir à vontade para as relações sociais? Na maioria das vezes não. Então você percebe, houve ali um impeditivo para o próximo passo, que são as relações sociais. E quem tem bons amigos há de convir comigo que quem tem bons amigos sabe que quando se tem esta questão de bons amigos, você começa a perceber que estas relações sociais elas são importantes para você criar aquela ideia de que, opa, eu sou importante, tem pessoas que gostam de mim, né? Vale a pena, essa amizade vale a pena, essas pessoas valem a pena, e você começa a ter amor próprio. Começa a se vestir melhor, começa a se portar melhor, se portar com mais segurança. Então você começa a desenvolver isso que é chamado de autoestima. E eu falo sempre para os meus alunos, com autoestima e chá é impossível você não chegar na sua realização. Como assim? Autoestima e chá? Chá é conhecimento, habilidade e atitude. Com autoestima e chá, eu não tenho a menor dúvida que o sucesso estará muito próximo. Lembrando que sucesso nem sempre é dinheiro, sucesso é felicidade. Então, vamos lá, seguindo aqui, o poder da oração. Vocês viram que ele trouxe aqui uma lição muito interessante. Eu já estou aqui introduzindo para vocês daqui a pouquinho, ó. Daqui a pouco, momento R8 Fitness. Então vale a pena, essa questão da oração é transformadora. Eu sou suspeito para falar, porque como vocês sabem, eu tive um derrame cerebral hemorrágico, sou fruto de oração, sou fruto de um milagre. Então, essa questão da neuropsicologia, mostrar que tem áreas dos cérebros que são ativados quando você ativado quando você ora, e que a oração ela tem poder transformador na vida das pessoas, isso eu não tenho a menor dúvida.
Isso eu não tenho a menor dúvida, tá? Então, importante trazer esse destaque para todos aqui. E vamos lá, seguindo aqui também, outro ponto que eu destaquei, o vazio. E fugiu o nome do teórico, mas esse teórico ele fala o seguinte: você quer saber o tamanho de Deus? Qual o tamanho de Deus? Nós nascemos com vazio, todos nós nascemos com vazio. E esse vazio, ele só pode ser preenchido por Deus, por quê? Porque ele tem exatamente o tamanho de Deus. Então a busca por Deus, ela preenche um vazio que muitas vezes a gente nem sabe como preenchê-lo. Sabe aquela situação, eu tenho tudo, mas ainda estou infeliz. Eu tenho tudo, mas ainda falta alguma coisa na minha vida. Bom, quando isso acontece, você pode ter certeza que há um vazio dentro de você que só Deus pode preencher. E se é só Deus, então nós sabemos o caminho. O caminho está na fé, o caminho está na busca espiritual e que vale a pena esse investimento. Eu não tenho a menor dúvida. Se eu poderia deixar uma dica para vocês, confie em Deus e busque-o de um puro e sincero coração, e Ele tudo fará na sua vida. Então é importante trazer essa questão do preenchimento desse vazio, e muitas pessoas buscam drogas, como ele falou, drogas, bebidas, prostituição, para tentar suprir esse vazio. Mas nós sabemos que muitos que entram por esse caminho acabam descobrindo o vício, acabam descobrindo estímulos momentâneos, que acaba se tornando algo que você começa a usar, e quando você pensa que não, você está dependente daquilo. Ou seja, curou, preencheu momentaneamente, mas curou? Não. Mas pelo menos eu estou feliz. Por quanto tempo? Será que vale a pena? Então, ontem mesmo eu vi a entrevista da minha diretora, a doutora Marcela, para o podcast TBT Podcast, e ela falava: o seu futuro é hoje, é agora. Como assim? O seu futuro é agora. O que você faz hoje é o que vai determinar o que você será no futuro. Então, se nós sabemos que bebida pode viciar e que isso para o nosso corpo não é bom, e outras questões, por que eu farei uso daquilo? Importante, eu trouxe o dilema do iluminismo, eu dei esse nome do dilema do iluminismo, porque até no meio acadêmico, dependendo do professor, se ele é, por exemplo, da linha de René Descartes, que é o que eu penso, logo existo, né? Então você tem essa visão aí da razão muito forte. Se ele é dessa linha, ele vai olhar para a caverna de Platão. E para quem não conhece o mito da caverna de Platão, vou resumir aqui para vocês. No mito da caverna de Platão, você tem ali um cenário de pessoas que vivem dentro de uma caverna. E alguém, uma daquelas pessoas, viu uma fresta de luz e foi atrás daquela luz. E descobriu o mundo por meio daquela luz, e descobriu o mundo. E retornou para aquelas pessoas que estavam dentro da caverna e começou a falar: olha, tem um mundo lá fora, tem isso, tem... Começou a falar. E o que aquelas pessoas que estavam dentro receberam? Falaram simplesmente que aquele que estava falando aquelas coisas era um doido. Então, a loucura, né, do conhecimento, né? E aí entra nessa questão, porque quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, também aqueles que acreditam fielmente nas Escrituras Sagradas também serão tidos como louco. É o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Então, para aos cientistas, a razão, a luz está na razão, está no conhecimento. Para o cristão, a luz está na palavra, aquela palavra de Deus que espanta qualquer trevas e qualquer problema que nós podemos ter, né, como impeditivos de ter uma vida plena com Deus, tá? Tribulações sempre vão existir, mas quando você está em momento de tribulação, com a sua casa bem fincada na rocha que é Jesus Cristo, essa ventania passará e um novo tempo nascerá na nossa vida. Amém. Então vamos seguir aqui para o momento R8 Fitness. Deixa eu aumentar aqui a tela para todos vocês enxergarem bem. Eu quero ver aqui também. Vamos lá. Opa, vamos lá. Robson Oliveira, contigo. É o seguinte, muitas pessoas chegam na academia e olham para o lado, vê o amigo lá aumentando peso e fala, vai aumentando peso. E muitas vezes
não se preocupa em fazer o exercício corretamente. E a minha dúvida é justamente essa: aumentar o peso ou priorizar fazer o exercício corretamente, mesmo que num peso menor? A primeira parte que tem é aprender a treinar, né? O aluno chegou na academia, às vezes ele não sabe qual é o peso ideal para ele fazer, então ele precisa da orientação, dessa primeira orientação do professor. Porque ele chega aqui, ele vê, por exemplo, alguém treinando, que está pegando 10 quilos de cada lado lá, ele acha que ele já consegue fazer também, né? Ele está olhando, porque ele está fazendo de uma forma fácil, eu vou conseguir fazer também. E não é bem assim. Às vezes ele até consegue fazer ali, mas no outro dia ele está todo inflamado, está todo arrebentado e pode acabar se machucando até no seu primeiro dia de treino. O ideal é sempre o professor estar orientando ele, colocar uma carga mais baixa, pedir para progredir a carga e ele vai tendo essa percepção onde pode aumentar ou pode não aumentar o peso também, né? Então, o que acontece? Às vezes ele vai fazer o exercício e acha que colocar bastante peso quer dizer que ele tem uma intensidade alta. Só que não necessariamente o peso vai fazer essa diferença de intensidade. Às vezes o número de série, a quantidade de repetições, com uma carga um pouco mais baixa, faz com que já tenha um resultado muito bom aí e está fazendo um treino pesado e não é tão leve quando ele acha que o peso está baixo em relação ao peso alto, né? Tipo, vou baixar o peso, vou estar fazendo um treino mais fraco, vou estar fazendo um treino mais pesado, vou estar fazendo um treino mais forte. Então, essa não tem relação. A carga em si, ela não tem relação à intensidade do treino. A próxima é 2 erros, né? Colocar muito peso ou colocar um peso abaixo do que aguenta e não chegar à pré-fadiga, né? Então, um exemplo. O professor passa para você 4 séries de 15 repetições. Se você colocou o peso lá, e fez 12 repetições, isso quer dizer que está pesado. É necessário baixar um pouquinho o peso para chegar nas 15 repetições. Ou se você fez uma série e fez 20 repetições, quer dizer que ele está leve. Então você vai aumentar um pouco o peso e ajustar o peso com a quantidade de repetições que o professor passou. Lembrando que o professor, ele periodizou o seu treino. Então, uma hora ele vai fazer um treino de um pouco de mais de força, uma hora um pouco de mais de resistência, e assim ele vai variando esse treino. Então, essa quantidade de série de repetições é necessário respeitar. Perfeito. E aí você acabou falando da importância do profissional, né? Porque É isso aí. Então, já comecei a falar, introduzir o próximo assunto do R8 Fitness. Esse momento R8 Fitness, o momento com o apoio da academia R8 Fit Studio, que fica na Praça 8 de Dezembro. Você conheceu aqui o Robson Oliveira, né, que tem um trabalho incrível. A história da academia foi uma história diferenciada, porque ele era só o personal, né, e as pessoas invadiram, ele foi comprando aparelho, até que chegou a academia acolhedora. Eu treino lá também, então indico para todos vocês. E como foi falado aqui, o cuidado com o corpo é algo essencial, é algo necessário. Agora eu convido vocês eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente acessar o portal psnews.tv.br. Você já conhecia esse portal? Aqui tem a minha última reflexão quando o tempo para, lições das provações, da adultização, aquele projeto, né, do FEL, que é o Agosto Dourado. Olha, fantástico, nós estamos no mês de agosto. Aqui tem uma entrevista que eu fiz com a doutora Anabel Sabatini nos últimos programas e vale muito a pena. A última manifestação que teve na Paulista, eu fiz uma matéria sobre. Dia 7 de setembro tem nova manifestação lá, também farei a cobertura. Então tem aqui muitos assuntos interessantes. E a última que eu postei foi o resumo das principais notícias da semana. Então, vamos lá, que é o resumo das principais notícias da semana. Eu vou aumentar aqui o zoom para vocês conseguirem acompanhar essa leitura comigo, leitura com explicação. É mais assim um trabalho. Vamos lá. Aqui, ó, vou compartilhar aqui. Vamos lá. Mega operação iniciada pelo GAECO.
aqui do estado de São Paulo contra o PCC expõe esquema bilionário. Eu acho que todos vocês viram, mas vamos ver aqui esse resumo que foi feito por meio de algumas inteligências artificiais. Eu fiz a curadoria e coloquei o resumo aqui. Operação Carbono Oculta, iniciada pelo CAECO do Ministério Público de São Paulo e ampliada pela Polícia Federal com as operações Quasar e Tanque, foi a maior ação contra o crime organizado no Brasil. Envolve 1.400 agentes, cumpriu mais de 350 mandados, né, prisão, casa, né, em 8 estados, investigando o primeiro comando da capital por lavagem de dinheiro, com movimentação, atenção isso aqui, com movimentação de 52 bilhões entre 2020 e 2024. Incluindo sonegação, ou seja, deixou de pagar imposto, deixou de pagar 7 bilhões e 600 milhões de reais. O esquema usava fintechs. O que é fintechs? São os bancos digitais, né? Os bancos tecnológicos, finanças e tecnologia. Então, bancos digitais, fundos de investimento e importações irregulares de metanol pelo porto de Paranaguá, no Paraná, com alvos na Faria Lima. Quem é Faria Lima? Aquela rua em São Paulo, né, que tem lá os grandes fundos de investimento, né, todos eles bancos, tem escritórios lá, XP, corretora tem. Então a Faria Lima tem muito essa questão e ficou marcada, né, como a rua dos banqueiros. Como as instituições BK e Burwell, a usina também sucroalcooleiras. O interessante dessa operação que vocês estão acompanhando foi o fato de que descobriu-se que o primeiro comando daqui de São Paulo, ele tinha controle de todo o processo. Não era, nós achávamos que era só o posto, né? Não, desde das usinas de cana. Era um negócio absurdo, né? Cana, a gente está falando de porto, é algo absurdo. E outra, o dinheiro que eles colocavam em instituições financeiras, também utilizada por grandes empresas. Ou seja, eles pegaram o dinheiro do crime e estavam esquentando tranquilamente por vias normais. E aí, claro, né, isso acende um sinal de alerta, porque até onde o crime organizado está inserido no nosso país? Está inserido nas câmaras legislativas? Está inserido no poder executivo de alguns municípios? Será que tem algum senador, algum deputado federal, algum governador? Será que tem algum ministro do Supremo Tribunal Federal com relação com isso? Porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. Projeto de Lei 2628 de 2022, conhecido como ECA Digital, aquele projeto que nasceu... na verdade, assim, ele veio, né? Ele nasceu antes, mas ele criou força, criou corpo a partir do vídeo do Felca. Vocês lembram aqueles vídeos com mais de 40 milhões de visualizações? Ítalo Santos. Então foi onde nasceu o termo adultização, né? E é interessante esse termo adultização, porque na verdade o que se via ali era coisa mais pesada, né? A gente está falando de sexualização infantil. Estamos falando de alguns casos ali de aquisição de materiais de criança que é pedô. Vocês sabem, se eu falar aqui, eu tenho um problema com o YouTube. Eu estou na casa do meu amigo Diego, então aproveito esse momento, um minutinho para você clicar aqui, curta esse vídeo, compartilha e siga a Tume TV. Siga a Tume TV. Então, eu vou medir as palavras aqui porque... eu estou num canal do meu amigo, né? Então, mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Então é isso. Então ele foi aprovado pelo Senado, então já passou pela Câmara, já passou pelo Senado e possivelmente será sancionado pelo presidente nos próximos dias. Então, mais uma notícia e mais um destaque da semana. Vocês sabem que teve esse processo todo envolvendo a sanção política dos Estados Unidos. Vocês lembram, né, que era 50%, mas com algumas exceções, as taxas do Brasil ficaram em pouco mais de 30%. Mas o que isso tem a ver com essa PL da prerrogativa? Já na primeira carta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou claro
Porque, além da magnífica para o ministro Moraes, que envolve questões como que feriram os direitos humanos, feriram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, feriram a liberdade de expressão. Além disso, que ficou claro na figura de Alexandre de Moraes, ele deixou claro: pare a caça às bruxas, pare a perseguição a Bolsonaro e seus apoiadores, deixando ali de maneira subentendida a questão do 8 de janeiro de 2023. E aí, como remédio para essa questão, o Congresso precisa levar à frente a questão da anistia. Só que boa parte do Congresso Federal tem processos no Supremo Tribunal Federal. E muitas vezes um telefonema de um ministro do Supremo Tribunal Federal pode impedir aquele deputado de votar da maneira que gostaria. Então, para que isso não aconteça, o que precisa? Precisa tirar o foro privilegiado. E é daí que nasce o projeto de lei da prerrogativa. Todo mundo acredita que depois dessa PL passará também a PL da anistia às vítimas do 8 de janeiro. Então você tem, já foi aprovado em primeiro turno, precisava de 308 votos, lembrando que proposta de emenda à Constituição é diferente de um projeto de lei. Proposta de emenda à Constituição, ele precisa de quórum qualificado, ou seja, acima de 308 votos. Teve 381 no primeiro turno, então agora tem o segundo turno na Câmara, depois Senado e assim vai, até chegar na sanção. Mesmo com toda a situação envolvendo, vocês sabem muito bem, dia 2 próximo de setembro começa o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mesmo com tudo isso, ele, na última pesquisa da Paraná Pesquisa, é o líder para a corrida ao Palácio do Planalto, né, para a corrida a presidente na próxima eleição. Ele é o líder e também está empatado com Lula, Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. O Lula só ganha de Rogério Marinho, que eu acredito que seja uma opção até descartada. Então, e claro, movimentou bastante a questão a Vaza Toca, eu vou falar aqui mais aqui embaixo, mas vocês ouviram falar que teve navios na costa da Venezuela, teve toda uma movimentação, vocês ouviram falar disso? Vamos ver aqui. Os Estados Unidos enviaram 7 navios de guerra, além de um submarino nuclear e 4.500 militares para o sul do Caribe, próximo à costa da Venezuela. A operação, oficialmente destinada ao combate do tráfico de droga, é vista como uma pressão contra Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela. Acusado pelos Estados Unidos de liderar o cartel de Los Soles, classificado como organização terrorista, Maduro, que mobilizou 4 milhões e 500 mil milicianos e acionou a ONU, denunciou uma campanha terrorista dos Estados Unidos. O Brasil, por meio do seu governo, participou da cúpula da OTCA na Colômbia para articular uma resposta coletiva dos países amazônicos, defendendo que o combate ao crime na região cabe aos próprios países. Talvez por isso o Brasil não quis que os Estados Unidos colocasse o PCC e o Comando Vermelho como instituição terrorista. Mas não vai demorar muito para isso acontecer, não. Eles queiram ou não. Porque, principalmente com esse volume de dinheiro movimentando, né, é quase impossível não falar que trata-se de algo que vai muito além de tráfico. Vai muito além disso. Então, está dentro das entranhas do país. Vaza Toca 3, eu acredito que boa parte de vocês nem estão sabendo disso daí. Nem estão sabendo por quê? Porque a grande imprensa não reportou, fez o favor de não reportar. A grande imprensa veio como se nada aconteceu. Mas teve uma série de reportagens publicadas pela Revista Oeste, onde tem algumas coisas que eu destaco aqui, que vale a pena destacar para vocês. Vamos lá. Rapidamente, porque nós só temos mais 7 minutos de programa. Em outubro de 2022, 2 dias após o primeiro turno das eleições, Ayrton Vieira orientou Eduardo Tagliaferri. Ayrton Vieira era o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. Eduardo Tagliaferri era o coordenador de uma equipe contra a desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, que na época era presidido também pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, tinha ali uma comunicação indevida, já começava aí, entre o STF e o TSE. E nessa comunicação
que foi exposta nessa denúncia, o que ficou provado? Que buscaram um jeito de bloquear o Gettr, que é uma rede social do Jason Miller. Só que Jason Miller é um dos principais assessores de Donald Trump. Aí a gente ouve aqui, né? A culpa é de Jair Eduardo Bolsonaro, a culpa é de Paulo Figueiredo. Mas vamos lá. Mexeram com Jason Miller, mexeram com Elon Musk, mexeram com mais figuras aí que são muito mais próximos do Donald Trump. Então pediram, né? Pediram sanção. Pediram Magnífica. Segundo tópico que eu destaco aqui, Eduardo Tagliaferro, em entrevista à revista Timeline, afirmou que o gabinete de Moraes focava exclusivamente em alvos de direita. Ah, novidade. Não, acho que não. O que é isso? Não, acho que é mentira. Sem investigar figura de esquerda. Não tem nenhum. Sugeriu viés político. Ah, sugeriu. Tá bom. Tá bom, sugeriu, né? Mas é isso, né? Quem se desinforma por Jornal Nacional nem tá sabendo dessas denúncias. A série menciona que as pessoas comuns presas após o ato de 8 de janeiro de 23 foram alvo de investigações amplas, incluindo fit expedition, ou seja, busca e pesca probatória, né? A pessoa vai lá, feito, por exemplo, uma busca e apreensão na casa e acaba pegando o celular que não tinha nada a ver e a partir do celular descobre outra coisa e assim vai indo, né? Já estamos até acostumando com essa prática ilegal, tá? Essa busca probatória era feita em rede social e em grupos de WhatsApp para justificar prisão. Ou seja, eu arrumo aí algum print, alguma coisa para eu manter essa pessoa presa. Inclusive teve mensagem nessa linha. Mensagens obtidas pela série sugerem que as audiências de custódia dos presos do 8 de janeiro foram um mero teatro. Um print de conversa do WhatsApp mostra o juiz responsável pelas audiências dizendo que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito, a prisão, com emojis de deboche. Acompanhado de resposta de Tagliaferro e outros assessores com risadas e apoio. Pessoal, o que leva um gabinete de um juiz a tratar com deboche aquelas pessoas que estão presas ou que serão presas. Que possamos dar a cada um que lhe é de direito à prisão. Isto é imparcialidade. Eu citei em outro programa e cito aqui de novo. 13 da carta de Paulo aos Coríntios. O amor, ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Moraes teria autorizado ações por e-mails pessoais, evitando canais oficiais do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral para não deixar rastros. Qualquer mensagem considerada antidemocrática, como crítica à vitória de Lula em 22 ou apoio a Bolsonaro, era usada para justificar prisões, mesmo contra recomendações da Procuradoria-Geral da República, PGR, pela libertação de alguns detidos. Bom, pessoal, é isso. Tá, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Tivemos a entrevista, o momento R8 Fitness, então você já sabe, não vai colocar muito peso não, né? Então é importante ter esse controle até para não se contundir. Então tome cuidado com essa questão. Fica novamente meu agradecimento aos apoiadores desse trabalho. Então agradeço aqui a Anhanguera, Jandira e Educa São Paulo, que fica no centro da cidade de Jandira, no prédio dos Correios e da Caixa Econômica Federal, 3º andar, de curso profissionalizante após graduação. Lá é o lugar. Também agradeço o Império das Esfirras, a melhor esfirra da cidade e da região, sem dúvida. E fica aqui, né, na Nicolau Maevski, próximo à escola Edson Alves e ao antigo velório. Também eu quero agradecer aqui a Academia R8 Fit Studio do meu amigo. Fica aí o convite para vocês conhecerem, fica aqui na Praça 8 de Dezembro. E por fim também um abraço e fica o convite para você, se você tem um carro e quer colocar um insufilme com corte perfeito, computadorizado, ou quer trocar aquele som com uma pessoa que faz um trabalho de qualidade ou aquele alarme,
Você sabe, fica na Via Expressa de Jandira, o primeiro sinal ali, o único sinal do seu lado esquerdo, você verá o Léo System. É isso, pessoal. Meu muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final desse programa. Meu convite para vocês, me acompanhem sempre às 9 horas da manhã, todo sábado no Jornal de Sábado, às 11 horas no Diretamente Podcast e às 18 horas aqui no programa Fala Professor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu final de semana e que tenhamos uma semana abençoada. Vamos ficar ligados, dia 2 tem julgamento de Jair Bolsonaro. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.